Vamos lá. 2 Pedro. Agora, a segunda carta de Pedro é diferente da primeira. Por quê? Enquanto o grego da primeira carta é um grego polido, é um grego bom, o grego da segunda carta é um grego cheio de erros. Mas que erros, Reinaldo? Então para que a gente vai fazer exegese se lá no texto original do Novo Testamento, a cópia dos originais pelo menos, o grego está cheio de erros de grego. Mas esses erros não são exatamente erros gramaticais, mas são erros de grego em que sentido? Lembram? Claro que quando vocês só vão aprender isso melhor quando vocês forem fazer o curso superior. No grego tem 2 P. Tem o pi e tem... aliás, vou colocar outra letra aqui. Até escrevi em hebraico, não era nem isso. Tem o teta e tem o tal. Às vezes a palavra era com teta. O apóstolo escreveu com o tal. Tem dois O. Tem o ômicron e tem o ômega. Às vezes a palavra era com ômicron. O autor escreveu com ômega. No grego tem outras letras semelhantes. Tem 2 E. Tem o epsilon e tem o eta. Então, às vezes a palavra era com epsilon. O autor escreveu com eta. Entendeu? Então, são esses tipos de erros. Não são erros gramaticais. É igual, por exemplo, alguém vai escrever e vai escrever uma palavra expressão. Em vez de escrever com X, escreve com S. Em vez de escrever com 2 S no final, escreve com CH. Você consegue ler, você sabe o que é. Mas você, quando vai ler, você sabe que escreveram errado. Entendeu? Por quê? Nesse caso, Pedro, tudo indica, sabia ler e escrever em grego. Mas ele não era erudito no assunto como o apóstolo Paulo, como Lucas, como Silvano, como Tércio, como outros. Ok? A grande questão aqui é que a gente compara a influência inglesa hoje à influência grega do primeiro século. O que não é a mesma coisa. A influência grega hoje, a influência inglesa hoje, é questão de você ter necessidade de viajar e aonde você chegar, você ser entendido. Porque o inglês é a língua oficial de hoje. Só que alguém impôs o inglês. Alguém impôs o inglês. Na cultura grega houve uma imposição. Quando o Alexandre o Grande ele percorre aquela região para conquistar, ele impõe a língua grega. Os sucessores do Alexandre o Grande, ele não deixa sucessor natural, por isso depois que ele morre de malária. Alguns autores falam que foi malária. Aos 33 anos de idade, o seu vasto império é dividido entre seus 4 generais. E os 4 generais, os descendentes dos 4 generais, também impõem a língua grega. Então a língua grega não foi só uma influência, foi um fenômeno. Foi uma imposição. Então, na escola você tinha que aprender grego. Mas não é só o verbo to be, como é no inglês hoje, não. Você tem que aprender a falar, a ler e a escrever em grego. Lembrando que Pedro era de Betsaida, cidade que sofreu a influência helenística mais do que na Judéia, região, não cidade, né? Eram várias cidades ali em torno daquela região, mas era uma região que sofreu a influência helenística mais do que na Judéia. Na Judéia houve uma certa resistência a essa influência. Então, Pedro sabia ler e escrever sim em grego.
ok? Ele só não era um erudito, conforme o apóstolo Paulo, Silvano, Tércio, Lucas, Apolo, etc. Mas ele sabia ler e escrever, sim. Ele sabia ler e escrever. E, aliás, a Bíblia, alguns autores colocam que a Bíblia da região da Galileia não era a Bíblia hebraica, era a Septuaginta. Lembram da Septuaginta? A tradução grega do Antigo Testamento? Então, a Bíblia, segundo esses autores, a Bíblia usada pelos apóstolos ali, pelo pessoal do norte, era a Septuaginta. As citações que nós temos do Antigo Testamento no Novo Testamento são citações da Septuaginta e não do Taná propriamente, que o Taná é a Bíblia hebraica. Toda a Bíblia hebraica, mas são citações da Septuaginta, ok? Então, tudo indica que o apóstolo Pedro sabia hebraico, sabia grego, ok? Ele só não era erudito no assunto, ok? Vamos lá. Autoria, próprio Pedro, o mesmo autor da primeira carta. Conteúdo, vamos ao conteúdo. O conteúdo, enquanto o conteúdo da primeira carta de Pedro foi os problemas que vieram de fora, as perseguições, os problemas da segunda carta de Pedro são os problemas que vêm de dentro da igreja. A questão das heresias, os falsos ensinos, né? Exatamente. E aí ele vai colocar algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas mais interessantes que ele coloca é a respeito da vida do Senhor. Capítulo 3 aí, né? Ele vai falar o quê? Que alguns falam, olha, mas quando será a sua vinda? Porque desde quando os pais morreram até hoje tudo permanece, tal como foi, tal. E aí o apóstolo Pedro vai colocar, olha, a volta do Senhor ainda não se deu, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E além do mais, Deus é compassivo, misericordioso para com todos, não querendo que todos se percam, mas que todos se salvem. Então, é uma questão de falta de fé, de confiança no Senhor. No capítulo 2, versículo 4, diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Versículo 5. Vamos ler até o versículo de número 11. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infame na presença do Senhor. Ele aqui está falando o quê? Dos falsos mestres, das heresias. E essa é uma questão interessante. A segunda carta de Pedro, ela é grandemente parecida com a carta de Judas. Eles citam a mesma passagem. Tudo indica que o primeiro citou o segundo ao escrever. Porque são passagens muito parecidas, né?
Ok, vamos lá então. Só um resumo, dá mais um. Para aí, começa um outro vídeo, fazendo um favor.